Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do primeiro episódio da terceira temporada de What If. Acabou saindo hoje, sendo lançado hoje, né, a terceira temporada de What If, a última, né, temporada de What If. Teremos aí 8 episódios, né? Bom, foi lançado o primeiro, tão aguardado, né, do Sam Wilson ali, dos Megazord ali, dos Power Rangers Vingadores. Bom, um episódio claramente, né, homenageando a cultura pop japonesa. Tivemos referências ali ao próprio Megazord, né, a Power Rangers. Tivemos também referência ali ao próprio Godzilla, naquele monstro, naquele Mega Hulk, né? Então vamos analisar isso tudo, as referências da Marvel também, né? E vamos começar justamente com essa questão de referência, né? O episódio já começa mostrando uma animaçãozinha ali dos Vingadores, né, na televisãozinha, e que é uma clara referência tanto à animação clássica ali dos Vingadores, a primeira animação dos Vingadores, né? Tanto com o traje original dos Vingadores nos quadrinhos, né, e a própria Hulkbuster, né, Mega Hulkbuster, que eles criaram inclusive depois, tanto na vida real, né, saíram da animação e criou na vida real lá no episódio para deter a Apex, né, que é aquele monstro criado pelo Hulk, e foi uma grande referência ao próprio desenho animado de Power Rangers, seja porque aquele desenho ali dos Vingadores era narrado também da mesma forma como Power Rangers, né, e no final eles formaram ali o grande Megazordzão ali na animação, né? Então foi uma grande referência a Power Rangers já ali, né? E bom, já começamos, né, em 2014 ali no episódio, comecinho do episódio ali em 2014, onde o Sam Wilson ainda não é o Capitão América e o Bruce Banner já é o Hulk. Porém, eles têm uma relação de amizade muito, né, parecida não, né? Obviamente igual como o Capitão América do Steve Rogers e o Sam Wilson tiveram em Capitão América 2, Soldado Invernal. Tanto que eles botam a mesma cena, fazem referência àquela cena, né? À esquerda, enquanto no filme do Capitão América 2 o Sam Wilson que tá com dificuldade de correr e o Capitão América do Steve Rogers, né, chega pra ele falando à esquerda, à esquerda, à esquerda. Aqui é ao contrário, o Bruce tá com dificuldade de correr e o Sam Wilson que fica falando à esquerda, né, mostrando que a amizade dos dois se construiu muito bem, tanto que essa amizade é como se fosse mesmo, uma amizade construída dentro da linha principal do CM entre o Sam Wilson e o Steve Rogers, né. Então sim, esse episódio trouxe essa referência aí pra gente, essa amizade que se cresceu pra caramba durante o episódio, né? Tanto que naquela época ali, como eu falei, o Sam Wilson ainda não era o Capitão América, mas nos tempos atuais, né, como se passa o resto do episódio inteiro, eles ainda continuam amigos, apesar de se distanciarem, né, e tal, continuaram ainda, tanto que quando o Hulk chega no avião, na cena final do episódio, ele também fala à esquerda, da mesma forma que o Sam Wilson falou quando ele volta lá do estalo em Ultimato, né, quando ele volta lá no portal do estalo, ele fala pro Steve Rogers, né, à esquerda, capitão. E aqui a mesma coisa, né, o Bruce também fala à esquerda, capitão, fazendo essa brincadeirinha, né, essa referência como se os dois tivessem a mesma amizade da linha principal, que seria do Sam Wilson e o Steve Rogers, né. E bom, o episódio também focou pra caramba em quão inteligente o Bruce Banner pode ser, entende? A gente sabe que na linha do tempo principal ele consegue, né, meio que desfazer essa questão do Hulk, ele consegue fazer experimentos científicos ali pra desfazer o Hulk se transformar em um Hulk inteligente, que no caso é o Professor Hulk. Porém, nesse episódio a gente vê o contrário disso tudo, onde o experimento deu completamente errado. Ele não conseguiu se fundir com o Professor Hulk, não conseguiu ser um ser inteligente, né? E causou essa grande coisa que foi o Apex. Ele criou um outro monstro nessa divisão, né? E que criou toda uma horda, criou toda uma destruição, um apocalipse pro mundo, né? E foi interessante a gente ver que, por exemplo, o Bruce Banner passou pelos mesmos momentos dentro do CM, dentro da linha do tempo principal. Porém, ele teve alguém que foi um ponto muito importante para ele passar por essa terapia, né? Passar por esse momento e querer tomar outras decisões antes, né? Que no caso foi a própria Natasha Romanoff em Era de Ultron, né? Ela acalmou o Bruce, ela fez, né, esse papel de terapeuta com o Bruce, e ele não tentou se tornar o Professor Hulk naquele momento ali, né? Que é onde ele provavelmente tenta se tornar nesse episódio, né? Tenta criar essa divisão, tirar o seu Hulk de dentro dele e acaba criando o Apex. No caso, no CM, ele pega lá o Cringe dos Vingadores e vai lá pra o lixão espacial lá do Grão-Mestre, né? Então só depois que ele vai tentar fazer a experiência se torna o Professor Hulk. E essa inteligência do Bruce Banner não foi tão aproveitada nos filmes, né, cara? É incrível como o What If
ainda ainda consegue mostrar em todos os episódios que o Hulk aparece que ele é melhor do que o Hulk da linha do tempo original. Isso é foda, né, cara? Isso é absurdo. E bom, e essa criação do Apex, galera? É o lobo da Steppe? Óbvio que não, né? Uma brincadeira à parte, né? Mas assim, interessante. Interessante a gente ver que a radiação gama, né, conseguiu, quando ele injetou mais radiação gama nele, ele, ao invés de separar o Hulk do Bruce Banner, ele criou um novo monstro. Um novo monstro que provavelmente é só as coisas ruins da mente do Bruce e as coisas ruins da própria mente do Hulk também. Por quê? Ele estava pilhado no momento que ele faz esse experimento. Ele estava com a cabeça cheia, ou seja, ele não estava relaxado, não estava pensando coisas boas. Então, se dividiu justamente nisso. Tudo de ruim da cabeça do Bruce foi pra esse monstro criado, né? E que causou a destruição de muitas coisas, esse grande apocalipse no mundo. Tanto que a gente não viu seres humanos nesse episódio, a não ser os Vingadores, no caso, né? E bom, justamente essa questão dos Vingadores, os próprios Vingadores originais não conseguiram deter o Apex e esse apocalipse no mundo. Isso também foi um detalhe interessante. Mesmo criando essa Hulkbuster Plus, né, que eles tiveram que criar, os Vingadores não foram capazes e infelizmente morreram. Sim, os Vingadores morreram durante esse episódio. Os Vingadores originais, Capitão América, Viúva Negra, Gavião Arqueiro, Homem de Ferro, todo mundo morreu. O Thor, né? Todo mundo morreu mesmo com a Hulkbuster pra cada um. E é justamente nessa, né, que vem os próximos Hulkbusters, né? Do Sam Wilson, né, da Monica Rambeau. E é aí que a gente vê essa nova formação dos Vingadores, galera. Muito interessante também. Por quê? É uma formação completamente diferente. E até então são os únicos heróis que a gente viu. A gente não sabe, né, como que é esse mundo aqui desse episódio, né? Mas os Vingadores são compostos de uma formação completamente estranha e diferente, né? É o Sam Wilson como Capitão América e diferente do UCM, onde o Steve Rogers passa o manto pra ele, aqui foi tomado no caso, né? O Steve Rogers não passou pra ele, o Steve Rogers morreu e ele pegou pra ele, entende? E a equipe é formada pelo Sam Wilson, o Soldado Invernal, a Nakia, né? O Cavaleiro da Lua, o Guardião Vermelho, a Melina, né? Também ele tava com eles, o Shang-Chi e a Monica Rambeau, né? Essa é a equipe dos Vingadores durante esse episódio. E também achei muito legal, né? Que assim, apesar dos Vingadores terem morrido e pelo visto os únicos heróis desse mundo serem essa equipe dos Vingadores, e isso inclusive explica, né, porque cada um ali tem uma especificidade até de continente, né? Nakia ali na África, Shang-Chi asiático, né? O Guardião Vermelho e a Melina na Rússia, lá na Europa e tal. O Sam Wilson, Soldado Invernal, a Monica Rambeau aqui nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos e tal. Ter essa divisãozinha. O Cavaleiro da Lua a gente não viu onde tá, independente, né? Deve estar nos Estados Unidos também, obviamente, como é na série. E o interessante a gente ver é que apesar do mundo estar nesse apocalipse ainda dos monstros ali do Apex, a SHIELD ainda existe. E os acontecimentos do episódio, da maior parte do episódio, é no tempo atual. Então, mostrar que a SHIELD nesse mundo ainda existe é um detalhe muito interessante, cara. Muita gente ainda tem a esperança da SHIELD retornar para o UCM, para a linha do tempo sagrada do UCM. Mas, né, ainda não tivemos nada relacionado a isso e acho até difícil. Mais interessante a gente ver que isso, apesar de não ter muitos heróis nessa realidade aqui, a SHIELD ainda existe e ajuda eles, né? E bom, e aquela formação de Godzilla, cara, o que foi aquilo? O Mega Hulk se tornou um Godzilla. Como assim, né, cara? Porra, por que a radiação gama duplicada no Bruce Banner criou um monstro onde tem escamas, tem cauda, né, tem garras, tem isso tudo que parece sim, de um réptil? E quando o próprio Hulk se carrega ali com aquela bomba nuclear só de radiação gama, ele vira esse grande Godzilla. É um detalhe até interessante. Isso pode explicar o porquê que o Abominável quando se tornou Abominável, não ficou igual o Hulk. Por exemplo, não, o Abominável também tem escamas, ele também tem cristas, né? Ele também tem características de répteis. E isso é interessante, galera. Por quê? A radiação gama, pelo visto, ela pode se criar na segunda vez, né? Porque o Hulk é o ser original da radiação gama. E todos os outros seres criados através da radiação gama tem características de réptil, e isso é interessante. Isso é um detalhe que eu consegui pegar e pode explicar talvez essas características do Abominável, né? Porque o Abominável não é tão parecido com o Hulk assim, né? E esse Mega Hulk, cara, como assim? Cara, que doideira, né? O cara, além de ser gigante, é sim uma versão de Godzilla dentro da Marvel. E é proposital, porque esse episódio ele é completamente focado
na cultura pop asiática, né? Japonesa, especificamente. A gente teve essa versão de Godzilla Hulk, o Megazord que se formou, né, ali, de todos os Vingadores, que também foi interessante, né, mexer com isso. E assim, provar pra gente o quão forte é o Hulk, galera. O quão poderoso é o Hulk. Esse episódio trouxe, eu acho que isso é o ponto mais importante do episódio. Porque assim, o Hulk já era visto como um monstro só sendo o Hulk, e a gente viu que mesmo ele só sendo o Hulk no comecinho do episódio já é melhor que o Hulk dentro da linha do tempo sagrada, e a gente viu o quão poderoso pode ser o Hulk, porque em um experimento errado, o Hulk causou um apocalipse no mundo, e ele causou a criação de um monstro Gama que pode criar outros servos das suas próprias costas. Ele solta aqueles servos dele, né? E isso é absurdo, galera. Isso tudo vem de um poder do Hulk. E o Hulk se recarregando com radiação Gama, ele se torna esse grande Godzilla. Galera, olha o poder do Hulk, galera. Olha o poder do Hulk. Isso aqui é a Marvel jogando na nossa cara que ela cagou o Hulk dentro do CM esse tempo todo por proposital, porque ela quis, entende? Porque o Hulk ele tem um poder gigante. E esse episódio trouxe pra gente, em um experimento da inteligência do Bruce Banner junto com o Hulk, causou um apocalipse no mundo, entende? E só sobrou essa equipe de Vingadores com a SHIELD, sabe? A gente não viu nem os humanos sem ser os Vingadores direito nesse episódio. Isso foram detalhes muito interessantes, né? Mais um episódio de What If durante essas 3 temporadas, aonde a Marvel só prova pra gente que ela cagou o Hulk da linha do tempo sagrada porque ela quis cagar o Hulk, simplesmente, né? Absurdo, cara. Bom, foi interessante a gente ver esse comecinho de temporada, a gente vê essas referências à cultura japonesa, né, no episódio, que foram propositais claramente, né? E também esse poder do Hulk, né? O que o Hulk pode causar é absurdo, galera. Absurdo, sabe? A cria dele matou os Vingadores originais. Olha o poder do Hulk, entende? A cria dele, os Vingadores não conseguiram deter, entende? O Hulk teve que se sobrecarregar pra deter a sua cria, né? E isso é absurdo, absurdo. Comenta o que quiser achar desse episódio, né? Detalhes que vocês pegaram e eu não peguei também. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.